Na vida, às vezes, tudo o que a gente deseja é atenção, é carinho, é sentir a mão estendida na hora em que mais precisamos. Não há tempo para culpar-se, nem muito menos procurar culpados. O importante é você ajudar a salvar uma vida. E eu aproveito aqui a oportunidade para falar para você que de repente tem um filho, um parente, um amigo, que não se sabe o motivo por quê, mas que infelizmente está aí no caminho da droga, do álcool. Eu queria dizer para você que isso tem tratamento, porque dependência química tem tratamento. Agora nós temos em Teresina um espaço adequado, preparado para tratamento de alcoolismo e uso de drogas. Não desista do seu familiar, porque ninguém é caso perdido. Dependência química tem tratamento. Nós temos uma equipe multiprofissional, experiente, há 16 anos, cuidando de dependência química. Então vale a pena você ajudar a salvar uma vida da dependência química. Vai lá no Instituto Volta Vida, vai conhecer a missão, vai ajudar com certeza a você, a quem você precisa. Peça ajuda. Instituto Volta Vida. Instituto Volta Vida IVV. Alcoolismo e droga tem tratamento. Peça ajuda. IVV, há 16 anos, ajudando a salvar vidas. Equipe especializada e experiente. Não desista do seu familiar. Peça ajuda. Aceitamos convênios e particular. Mais informações, ligue 0 operadora 86 32 36 42 33 ou acesse nosso site institutovoltavida.com.br. Agora tem um quadro Tira Dúvidas e hoje nós vamos entender por que os nossos lábios ficam ressecados quando o clima está frio. Isso acontece porque eles não têm queratina, proteína que protege a pele contra a desidratação. Os lábios são considerados semimucosas, uma transição entre a pele e a mucosa. Como eles não têm o escudo natural de queratina, nem estão constantemente umedecidos, como a mucosa oral, o lado interno da boca, acabam ficando mais expostos ao frio. Mas esse não é o único fator que resseca os lábios. Exposição ao sol, dias muito secos e até ar-condicionado podem causar o mesmo efeito. E não adianta nada passar a língua, aliás, só piora. Lamber os beiços é ruim, porque a saliva tem pH diferente do da água. Ele pode ser alcalino ou ácido, o que agrava o ressecamento. A dica é beber água para prevenir as rachaduras e usar protetores labiais e hidratantes específicos. Cuidado com a gordura trans. Estudos mostram que o consumo de alimentos com esse tipo de substância é cada vez mais preocupante. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido às doenças do coração. No Brasil, que atualmente tem 6 em cada 10 pessoas acima do peso, há cerca de 300 mil óbitos anuais por conta de infartos e derrames, segundo pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde. E um dos grandes vilões que contribuem para essa realidade são as gorduras trans, presentes em diversos alimentos industrializados que consumimos diariamente. Mas o que são essas gorduras? Como agem no nosso corpo? As gorduras trans, a gente diz que são gorduras que elas passam por um processo químico. A gente até existe um processo que é natural, onde a gente encontra gorduras trans, por exemplo, em pequenas quantidades no leite e em algumas carnes, que ocorre a formação dela no próprio organismo do animal. Mas essa gordura não é a que nos preocupa, essa que está em pequena quantidade no nosso leite ou em algumas carnes, e sim a gorduras trans, que é formada pela indústria, num processo químico da indústria, onde ela realmente ela muda de composição a gordura, que elas vêm de óleos vegetais, que passam por um processo que a gente chama de hidrogenação. É incorporado nesses óleos o hidrogênio para que esse óleo, que é líquido, se transforme em uma gordura mais sólida. E a indústria fez isso, agora eu faço pensando num bem, que era aumentar a vida, que a gente chama a vida útil desse alimento, digamos, dele durar mais tempo sem estragar, dele ter uma aparência, uma consistência boa, uma crocância. Só que aí logo a gente percebeu-se, né, que elas traziam males à saúde. Infelizmente, por exemplo, a gordura de animal, que é uma gordura geralmente saturada, que aumenta o colesterol ruim, o LDL, mas a gordura trans, ela além de aumentar
esse colesterol ruim, o LDL, ela diminui o bom colesterol, que é o HDL, que nos traz uma proteção. Além disso, vem outros estudos mostrando que elas aumentam os processos inflamatórios no organismo, elas aumentam a gordura abdominal, elas aumentam com isso o risco, por exemplo, de aterosclerose, que seria o entupimento de artérias. Aí com isso entope artérias lá do coração, que pode causar um infarto, artérias cerebrais, que podem causar um acidente vascular cerebral, um AVC. Então é realmente uma gordura de risco para o consumo. Desde 2006, os fabricantes são obrigados a informar a quantidade de gordura trans no rótulo dos produtos. E é nesse ponto que os consumidores devem ficar atentos. A indústria ela já está trabalhando, inclusive assim, os primeiros alimentos que receberam gorduras trans foram as margarinas, muitas já foram retiradas e eles estão transformando, usando um outro processo que a gente chama de interestificação dessa gordura, para que ela se torne tão menos danosa do que as gorduras trans. E assim, para a gente uma recomendação clássica seria que as pessoas reduzissem o consumo de alimentos industrializados. Se onde é que elas estão presentes, por exemplo, estão nos biscoitos e infelizmente em todos os tipos de biscoito, principalmente nos recheados, tá? Em batatinhas, salgadinhos de pacote, como a gente chama, o alimento de fast food. Então eu digo assim, hoje se você vai para uma rede de fast food e come, por exemplo, um pastel fritinho, se você come uma batatinha frita, provavelmente eles foram fritos numa gordura chamada gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans. Então possivelmente você vai estar consumindo gorduras trans. E o que é pior, né? Nem só alimentos, às vezes a gente pensa que são só os alimentos que são fritos, as massas, ou alimentos salgados, mas os alimentos doces também guardam essa gordura, como nossos chocolates em barras, bombons, o sorvete, né? Então acaba sendo risco. Então assim, a palavra-chave é sempre assim, moderação. Para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, preocupada com esse consumo dessa gordura, instituiu assim que no máximo as pessoas consumissem até 2% do que a gente consome de calorias por dia. Então, vinda de gorduras trans. Isso representaria, por exemplo, se tratando de uma pessoa adulta, de no máximo 2 gramas de gordura trans por dia. E aí você diz assim, Vânia, o que seria isso? Por exemplo, uma bolinha de sorvete já chega a, digamos, 1,6. Então, 2 bolinhas de sorvete já ultrapassaria, tá? Então, a moderação prevalece. O preparo de alimentos de forma mais caseira, onde não se use, por exemplo, fazer um bolo em casa, onde não se use uma margarina trans, então já ajudaria, fazer uso de cookies e biscoitos caseiros. Então, preferir consumir assim os industrializados em situações realmente onde não houvesse condições do alimento caseiro e em moderação. Então, fique atento na hora de consumir aquele biscoitinho, aquela margarina, ou até mesmo os salgadinhos de pacote. A ameaça das gorduras trans pode estar à espreita. Vocês sabem o que são os alimentos funcionais? Então nós vamos entender como eles podem ajudar a deixar as nossas vidas mais saudáveis. Os alimentos funcionais caracterizam-se por oferecer vários benefícios à saúde. Esse conceito foi introduzido primeiramente no Japão, na década de 80. É baseado no cardápio individualizado, leva em conta a saúde, estilo de vida, sexo e as necessidades de cada pessoa para definir o que faz bem ou mal àquele indivíduo. É o alimento como qualquer outro, que especificamente tem a sua função de nutrir, né, da sua ação normal, como nutrição, e ao mesmo tempo esse alimento funcional ele pode estar associado à prevenção de doenças crônicas, né? como hipertensão, como doenças cardíacas, o diabetes. Então, assim, hoje, com as ciências explorando bastante a ação desses alimentos funcionais, viram realmente a ação de alguns alimentos no que se diz a prevenção de doenças crônicas. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alimento funcional é definido como aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta habitual, produz efeitos benéficos à saúde, e é possível encontrar várias opções. Dentre os alimentos mais estudados dos alimentos funcionais, destaca-se a soja, né, com a sua ação aí em diminuir os riscos de doenças relacionadas a câncer, a doenças cardíacas e etc. E eu elencaria também algumas oleaginosas, alguns tipos de fibras integrais, os alimentos que são explorados
explorados relacionados, por exemplo, a farelos de trigo, farinha de trigo integral. Eu destacaria também a aveia, que está dentro desse mesmo time. O brócolis é um alimento muito estudado hoje no que se diz a um alimento funcional. Bem recente, bons estudos relacionados ao uso da castanha do Pará, que é um alimento, pela sua ação antioxidante, é muito consumida. E por definição própria, eu costumo dizer que o alimento funcional é um alimento que em uma pequena quantidade, ele traz um valor nutricional muito grande. Então, é um alimento que ele só tem a somar, na verdade, na inclusão diária do paciente. Quer seja um alimento mais caro, como um alimento mais simples. Nós temos a aveia, que é um alimento funcional de excelente qualidade, e que pode estar no prato dia a diário do brasileiro. Os alimentos funcionais têm sido muito estudados e, embora não curem, apresentam componentes ativos capazes de prevenir ou reduzir o risco de algumas doenças. As pessoas têm essa brincadeira, o alimento hoje funciona, amanhã não funciona. Ontem era vilão, hoje é mocinho. Na verdade, isso é nutrição, isso é ciência, gente. Nós vamos ter essa ligação, sim. Só temos que ver realmente onde essas publicações estão sendo divulgadas, porque existem boas revistas que vão publicar coisas científicas, como hoje, infelizmente, a gente consegue ver a ação de alguns laboratórios comprando pesquisas e falando de alimento A, B ou C que seria bem-vindo. Por exemplo, procure um alimento funcional bruto, um alimento funcional que você encontra em mercados, mas não busque o alimento funcional necessariamente do alimento industrializado. Eu destacaria o iogurte como de um alimento funcional que é industrializado e seria bem-vindo. Mas busque o alimento funcional natural, o alimento bruto, é o alimento que você vai encontrar, eu diria que sem marca, o alimento que vem da terra, que vem de Deus e que, via de regra, é um alimento que vai ajudar no que se diz a prevenção de doenças crônicas no uso diário desse paciente. No próximo bloco, o destaque é para o quadro Ciência e Saúde e tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Sussurrar pode irritar a garganta? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. Clínica Tércio Rezende. Essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual e aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. A Unimed Teresina quer cuidar de você. Para isso, oferece mais de 900 médicos de todas as especialidades. Oferece também as melhores clínicas e os maiores hospitais. Você tem livre escolha em nome da sua saúde. Porque com saúde, você pode fazer e executar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530.
Faz 20 anos que as pessoas acreditam nos resultados de análises clínicas produzidos pelo Laboratório Exame. O que todos já sabiam, agora é oficial. O Laboratório Exame acaba de receber o selo de acreditação de que mais um motivo para eu, você e todo mundo confiarmos ainda mais. Laboratório Exame. 20 anos de resultados que você acredita. Centro e Zona Leste. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar, para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.